O último diagrama que a gente vai ver da OML é o diagrama de atividades. Então, o diagrama de atividade vai ser rápido, para dar o OML aqui, que é um diagrama muito comum. Então, se vocês lembrarem lá do Somerville, ele fala de 5 diagramas que ele considera importantes. O diagrama de atividades é um deles. A gente viu 4 deles, que é o diagrama de classe, o diagrama de caso de uso, o diagrama de sequência e o diagrama de atividades, que é esse quarto aqui. O que a gente não vai ver é o diagrama de estados. Eu não vou dar o diagrama de estados, não que ele não seja importante, ele é importante, como o Somerville mesmo ressalta, mas como ele é muito parecido com o diagrama de atividades, eu resolvi cortar ele, questão de tempo. Mas ele é bem parecido com o diagrama de atividades, então quando vocês depararem com o diagrama de estados, provavelmente vocês vão reconhecer porque ele é parecido com o de atividades. Os elementos são bem parecidos. Então vamos ao diagrama de atividades. A ideia é você representar um processo, também muito parecido com o diagrama de sequência nessa ideia, de que você vai mostrar um processo, mas nesse caso aqui ele quer mostrar quais são as atividades, como o próprio diagrama diz, qual é o fluxo, qual é a sequência de tarefas que compõe aquele processo. Então ele compõe um processo em passos menores, que é o que ele chama de atividades, e mostra qual é a sequência, qual é a ordem dessas atividades. É um diagrama da OML que ele não está tão associado com orientação a objeto. Talvez no decorrer da aula vocês vão perceber isso. Quando eu estava falando de diagrama de classe, eu falava de classe, que é um conceito bem amarrado à orientação a objeto. Estava falando de diagrama de sequência, eu falei de objetos, que é uma instância da classe, está muito amarrado à orientação a objeto. Diagrama de comunicação, também falei de objetos, que são instâncias de classe também associadas à orientação a objeto. E no diagrama de atividades a gente foge um pouco disso. O diagrama de atividades não está amarrado ao conceito de classes e nem ao conceito de objetos. É um diagrama de modelar processo no geral, e o processo não necessariamente precisa de ser um software orientado a objeto. Mas está no ML, ele pode ser associado também a software orientado a objeto, mas não é exclusivo de software orientado a objeto, nem é exclusivo de softwares. O diagrama às vezes é modelado em workflow de empresa, por exemplo. Você quer modelar os passos das atividades que compõem o processo da empresa, você pode usar o diagrama de atividades. Então, modela a execução das atividades, sejam elas sequenciais ou concorrentes, que fazem parte de um processo que está sendo modelado. Vou apresentar os elementos do diagrama passo a passo. Então, o que eu chamo de estados iniciais e estados finais. Alguns autores chamam de iniciação e conclusão. Mas eu já me acostumei, vários autores também usam estados iniciais e estados finais, apesar de estado ser do diagrama de estado. Mas como a representação é a mesma, no diagrama de estados e no diagrama de atividades, então é comum chamar de estados iniciais e estados finais também. Vai ver daqui a pouquinho o que é isso. Vou mostrar as atividades, que dão o nome ao diagrama, as transições entre as atividades, as decisões, que são as condições que podem desviar o fluxo de um caminho para outro, bifurcação e união, que tem a ver com paralelismo, então atividades podem ocorrer em paralelo ao conceito de bifurcação no diagrama de atividades. E as raias, que é uma organização lógica. Então vamos ver cada um dos elementos, esses elementos aqui em detalhes. Vou começar pelos estados iniciais e estados finais, que também pode ser chamado por iniciação, onde se inicia o diagrama, a leitura do diagrama, e onde conclui o processo, o último estágio do processo, e o estado final, a conclusão. Então isso é comum, comum e é quase que obrigatório. Então vou dizer que é obrigatório porque às vezes a pessoa não vê muita necessidade, não modela, mas quase que em 100% dos casos aparece o estado inicial e o estado final, que é essa representação aí, uma bolinha fechada, estado inicial, uma bolinha fechada dentro de uma bolinha aberta que parece um olho, o estado final. Então, o estado inicial pode ser chamado de iniciação, o estado final pode ser chamado de conclusão. Então é muito comum, quase sempre você tem que ter pelo menos um, você pode ter vários, principalmente o estado final. O estado final é comum você ter vários, mas o estado inicial é mais comum que seja um só, porque vai indicar onde você vai começar a ler o diagrama. Então, como é que você vai começar a entender o seu processo? Procura lá onde está o estado inicial, a bolinha pretinha. A bolinha pretinha vai ser onde começa a modelar o seu processo. Então, te dá te mostra onde que é o início do seu processo que está sendo modelado. Então, o estado inicial indica o início, o estado final indica que acabou. Você pode ter vários estados finais, é comum se ter. Pode ter vários estados iniciais, não é comum que tenha mais de um. Além do estado inicial e estado final, você pode ter as atividades, que é o que dá o nome ao diagrama. Então, tem várias atividades que são os passos menores que você está modelando o seu processo. Apresentado com um retângulo, com bordas arredondadas, indica uma funcionalidade. Então, uma tarefa ou um passo do seu processo. Então, é comum se usar o verbo no infinitivo. Então, eu padronizo, as minhas figuras provavelmente vocês vão ver usar o verbo no infinitivo, é parecido com aquele conceito de caso de uso, onde você tem uma funcionalidade ali. Então, para dar a ideia de que é uma funcionalidade, uma tarefa,
é um verbo no infinitivo. Mas nem todo autor padroniza isso. Então, a padronização que eu uso, que eu gostaria que vocês usassem, eu acho que facilita interpretar aquilo como uma atividade, mas é comum que as pessoas não sigam exatamente esse padrão. Indica que é uma atividade, como o próprio nome diz, uma tarefa menor dentro de um processo maior. As transições quer dizer que várias atividades são feitas, seja elas sequenciais ou seja paralelas. Uma transição é uma seta contínua que diz uma sequência. Então, primeiro eu fiz a solicitação do produto, nesse caso, depois eu fiz processar pedido. Então, uma seta contínua, então, no diagrama de sequência não tem variação nas setas, são sempre linha contínua direcionada, dizendo qual que é a sequência de atividades. Nesse caso sequencial, tem que terminar uma para começar a outra. Tem um paralelismo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, transição, seta contínua, representa o fluxo de trabalho, mostra a sequência que as coisas ocorrem. Começa na iniciação, no estado inicial, tem uma sequência de atividades e termina no estado final, na conclusão. Você pode mostrar decisões, então decisões são representadas com um losango, e aí diz um determinado desvio, parecido com o if que a gente vê quando vai programar. Então pode seguir por um caminho, pode seguir por outro caminho, dependendo de determinada condição. Então, como você faz isso, coloca um losango com duas condições de saída. Então isso é o que eu acho mais comum. Vocês veem aí em alguns casos o losango com 3 saídas ou com 4. Eu não gosto muito dessa ideia. Se você tem 3 caminhos possíveis, você coloca, por exemplo, um losango encadeado com outro losango. Isso é a opção que eu prefiro. Então, nesse caso aí, solicitar produto, a primeira atividade, aí eu vou, dependendo da condição pago, eu vou ou processar o pedido ou cancelar o pedido. Se o produto foi pago, eu vou processar o pedido. Se o produto não foi pago, eu vou cancelar o pedido. São 2 situações. Se você tivesse uma terceira situação, colocaria um outro losango com outra condição. Então, para mim, o losango deveria funcionar como um if, onde só tem 2 condições possíveis, ou é sim ou é não. Se você tem uma outra possibilidade, você coloca 2 ifs, um if dentro do outro if. No caso, diagrama de atividades, coloca 2 losangos encadeados, a saída de um e a entrada do segundo. Essa é o que eu prefiro, mas nem sempre a gente vê isso aí na literatura. Às vezes tem várias saídas no losango. Eu não gosto muito quando se faz isso. Um outro elemento do diagrama de atividades é bifurcação-união. Na verdade, 2 elementos, a representação é a mesma, por isso que eu coloquei junto. Bifurcação quer dizer, isso aqui é o início de um paralelismo, e união quer dizer que é o fim do paralelismo. Então quer dizer, essas atividades aqui podem ocorrer em paralelo em qualquer ordem, pode ser uma depois da outra, pode ser a A depois da B, pode ser a B depois da A, pode ocorrer exatamente ao mesmo tempo, em paralelo mesmo. Então, no diagrama de sequência, melhor, no diagrama de atividades, você pode mostrar isso. Então, o diagrama de atividades usa essa barra aí mais grossa, as linhas que indicam a sequência do processo são uma linha mais fina, a barra de bifurcação união é uma barra mais grossa, uma barra, normalmente horizontal, se estiver lendo de cima para baixo, mas pode ser vertical também, se você estiver lendo da esquerda para a direita. Então, a barra mais grossa diz, a partir daqui tem um paralelismo e aí sai 2 setinhas ali das coisas que ocorrem em paralelo. Nesse caso aí, processar pedido pode acontecer em paralelo com efetuar cobrança. O paralelo não quer dizer que é ao mesmo tempo, quer dizer que só que não tem uma ordem entre elas. Pode ser processado pedido primeiro, depois efetuar a cobrança. Pode ser feito efetuar a cobrança primeiro, depois processar pedido. Imagina um comércio eletrônico, onde você faz o seu pedido, aí ele gera uma boleta para você, você pode pagar aquela boleta e aí ele vai processar o seu pedido. O pedido pode estar sendo processado primeiro, antes mesmo de ser feito o pagamento, e aí depois que é feito a cobrança. Então não tem uma ordem, pode ser ocorrida ao mesmo tempo também, pode estar processando o pedido e efetuando a cobrança ao mesmo tempo. Essa que é a ideia no diagrama de atividade, você colocar a barra, que é a bifurcação, e depois a união, que é a partir daqui vai ser sincronizado, vai ser sequencial de novo. Então quando você vê essas barras, você quer dizer, para cima da primeira barra as coisas são sequenciais, para baixo da segunda barra as coisas também são sequenciais, no meio entre as 2 barras de bifurcação e união, ali sim é um paralelismo. O último elemento que você pode usar também no diagrama, vou explicar, é o de raias, que vem o conceito de raias de natação, que é você mais ou menos organizar suas atividades segundo uma estrutura lógica. Aqui você pode, por exemplo, amarrar com o conceito de orientação a objeto. Por exemplo, essas raias aí podem ser objetos dos seus sistemas, mas não necessariamente são objetos do seu sistema, podem ser, por exemplo, setores da empresa.
Então, a organização lógica das atividades, quer dizer que tem 3 raias: o cliente, coisas que têm a ver com o cliente, coisas que têm a ver com vendas, coisas que têm a ver com estoque. É uma organização lógica que a pessoa que criou o diagrama decidiu, o projetista resolveu organizar assim, ele tem uma justificativa para isso, mas não precisa estar necessariamente associado a objetos, nem precisa estar necessariamente associado a setores da empresa, então não tem uma explicação. É uma organização lógica que a pessoa decidiu usar para agrupar atividades semelhantes. Não cria raias, como se fosse raias de natação, para agrupar atividades que são semelhantes. Vai ficar mais claro depois a gente ver o exemplo completo. Nesse caso aqui tem 3 raias, 3 atividades, uma atividade em cada raia. Continua tendo a ordem sequencial aí. Primeiro solicita produto, que tem a ver com cliente, depois processa o pedido, que tem a ver com vendas, e terceiro envia o pedido, que tem a ver com estoque por algum motivo. Aí o exemplo mais completo para entender como funciona o conceito de raias e os outros conceitos que a gente viu. Então é importante ter o estado inicial, porque é onde você começa a ler o diagrama. Então nesse caso, quem tem o estado inicial ali antes de solicitar produto, que não tem a ver com nenhuma raia, então pode colocar fora das raias. Depois tem o cliente, a raia do cliente, que tem que solicitar produto. Solicitou produto, o cliente provavelmente solicitou produto, foi para o setor de vendas, então a raia de vendas ali, provavelmente tem coisas que tem a ver com o setor de vendas da empresa. Vai processar o pedido, o setor de estoque, de controle de estoque, vai coletar os itens e vai enviar o pedido. Aí volta, próximo passo, ocorre o paralelismo. Então tem 2 coisas ocorrendo em paralelo aqui. Uma coisa que é efetuar a cobrança, que tem a ver com o setor de vendas, e uma atividade que é receber pedido, que tem a ver com o cliente. Então, ao mesmo tempo que o cliente está recebendo o pedido, que foi enviado, foi comprado, quando seja uma loja de comércio, de e-commerce, o cliente está recebendo o pedido, ao mesmo tempo está sendo efetuada a cobrança pelo setor de vendas. Então tem um paralelismo. Quando as 2 coisas é concluído, então pode ser um depois do outro, não tem ordem aí, mas somente quando as 2 atividades entre a bifurcação e a união forem concluídas é que volta a ser sequencial. Então pagar a conta aqui, ele tem uma precedência, que é depois de efetuar a cobrança e depois de efetuar pedido. Quando receber pedido, depois que receber pedido e efetuar a compra é concluído, aí sim eu posso pagar a conta que tem a ver com o cliente, na raia do cliente. E finalmente encerrar pedido aqui, que está na raia de vendas, setor de vendas encerra o pedido. Chegou na conclusão aqui, no estado final, acabou a leitura do diagrama do processo que está sendo modelado por esse diagrama de atividades. Então esse é o exemplo mais completo que eu tenho aqui, que usa os vários elementos do diagrama de atividades. O diagrama de atividades, a bibliografia dele é o capítulo 20 do livro UML Guia do Usuário, então está mais localizado, capítulo 20. Se quiser usar o livro UML Essencial, capítulo 9.